O tema dessa mensagem é a face do amor. A palavra amor é definida quando é traduzido do grego, do hebraico, quando nós lemos na Sagrada Escritura, por 3 palavras. A primeira palavra é traduzida por paixão. É aquele amor que dura muito pouco tempo e é geralmente de um homem para a mulher. Depois tem a outra face também, o amor de família, de amigos e de parentes, pai e filho. E a terceira tradução é amor ágape, que é o amor divino, o amor de Deus. E essas três faces, a primeira é muito exigente, o amor exigente. O amor paixão, ele quer satisfazer a si próprio. O amor de pai para filho, de amigo para amigo, exige pelo menos uma troca. Tu me ama, eu te amo. Mas o amor de Deus, ele ama e ponto final. Deus ama as pessoas que lhe amam, Deus ama as pessoas que lhe odeiam, Deus ama e pronto. É o amor ágape. E é deste amor ágape que nós vamos falar e vamos trazer esta mensagem muito profunda. O amor ágape, ele tem uma face, ele tem um jeito, ele pode ser medido, pode ser sentido, pode ser usado. Em 1 Coríntios, capítulo 13, está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho como enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3, mas a maior destas é o amor.
A personagem que vamos usar para falar da face do amor nesta mensagem é uma mulher chamada Maria de Betânia. Esta mulher foi a mulher mais elogiada por Jesus Cristo, a mais honrada das mulheres, muito mais honrada que a própria mãe de Jesus. Jesus chegou a dizer que cada pregador, cada missionário, cada apóstolo, evangelista, pastor, mestre, onde fosse pregado o evangelho em todo o mundo, deveria ser falado sobre esta mulher. Por que Jesus deu tanta importância a esta mulher, ao que ela fez, ao seu gesto? Esta mulher, Maria de Betânia, a passagem se encontra em Lucas 10:39, João capítulo 11, também Mateus capítulo 26 também aparece. Essa mulher tinha características muito importantes. Ela possuía uma receptividade espiritual muito grande e possuía um discernimento espiritual muito especial. Ela era uma mulher resignada. Ela esteve 3 vezes aos pés de Cristo recebendo instruções. Esteve 3 vezes aos pés de Cristo recebendo consolo. Esteve 3 vezes aos pés de Cristo a fim de servi-lo. Ela era amiga de Jesus. Ela queria o mestre, ela queria Jesus e não só a bênção. Ela ofertou com sacrifício e amor um presente para Jesus que custava 1 ano inteiro de salário. Ela deu o melhor para agradá-lo, para suprir uma necessidade e preparando-o para o sepultamento. Quando nós falamos em amigos, nós dificilmente podemos imaginar que Jesus precisava de amigos, mas realmente ele precisava de amigos nas horas difíceis, principalmente, nos tempos de prova, de crise, de aflição. E é nesta hora que ele procurava os seus amigos. E essa mulher, Maria de Betânia, amava Jesus mais do que tudo na vida. Ela era muito grata pela salvação do seu irmão Lázaro. Ela presenteou Jesus numa hora muito especial também, no momento que ele mais precisava. Aquele dia, aquela hora, era o momento mais importante que Jesus precisava de um consolo, de uma força, porque ele estava prestes a ser sacrificado. Nós vamos ler em Mateus 26 sobre esse momento de o jantar em Betânia. Capítulo 26 de São Mateus, versículo 6 em diante, diz: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois este perfume podia vender-se por grande valor e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, lhe disse: Por que afligis esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre haveis de ter. Ora, derramando ela esse perfume sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, saiu da sala e foi ter com sacerdotes, onde vendeu Jesus por 30 moedas. Nesta cena nós vemos aqui 3 tipos de pessoas. Entra aquela mulher com um perfume especial para dar a Jesus. Ali estava a imagem do amor, a face do amor, se manifestando em uma mulher. Por outro lado, tinha ali 12 discípulos, que deveriam ser os amigos de Jesus. Mas quando eles viram Jesus recebendo aquele presente, que tinha um valor muito grande, era o valor de 12 salários, 1 ano de salário, então eles se indignaram e
É difícil de acreditar isso, que os amigos que deveriam estar vibrando porque ele ganhou um presente, ficaram indignados. E assim até hoje, esse espírito de indignação continua até hoje, século 20, 21, nas pessoas. Quando se fala em dar um presente para Jesus, as pessoas ficam indignadas. Dentro das igrejas, encontramos centenas de pessoas que ficam indignadas de ver o presente sendo oferecido a Jesus. Eu sempre digo que o Natal é comemorado por muitas pessoas e dão presente para todo mundo. E é até absurdo que no Natal o aniversariante seria Jesus, né? Porque é o nascimento dele. Então, as pessoas dão presente para todo mundo, menos para Jesus. E os próprios discípulos de Cristo, que deveriam ficar contentes ao vê-lo receber um presente, eles ficaram indignados. E até é interessante que muitas pessoas, quando você está na tua igreja e ficam indignados, quantas pessoas que vão, se convertem e ficam felizes de ser curados, abençoados, e eles querem levar um presente de gratidão, querem ajudar a construir uma igreja, e de repente um parente, um amigo seu fica indignado, o esposo, você está doida, mulher? Você vai fazer isso para a igreja? Você vai dar isso para a igreja? Ficam indignados. E muitos ficam preocupados com isso. Pô, meu marido fica indignado se eu der uma oferta. Pois eu quero dizer que ele está sendo bíblico, pois os apóstolos ficaram indignados. Você gosta de ganhar presente? Como é que você se sente quando alguém te dá um presente? Eu lembro que eu estava uma vez em São Paulo, em uma cidade onde, uma pequena igreja, e o pastor estava vendendo seu apartamento por R$30 mil. Perguntei: por que o senhor vai fazer isso? Porque a igreja está endividada. Então, o pastor Marcelo, inclusive, foi conosco para Israel e a gente se conheceu e ele me convidou para ir à sua igreja. Eu marquei uma reunião no outro dia com 30 obreiros da igreja e eu fiquei 8 horas falando sobre o presente, a solidariedade, o amor, e convidei aquelas 30 pessoas para repartir com o seu pastor aquele prejuízo. Em vez de ele vender o apartamento dele por R$30 mil, cada pessoa poderia ajudar com R$1.000 e pagar a dívida. Você imagina que levou 8 horas, das 8 da manhã às 4 da tarde, aquela reunião, e só terminou quando realmente conseguimos o objetivo que eu coloquei no meu coração, de não permitir que acontecesse aquilo com aquele homem, porque existe um princípio universal que, assim como é o pastor, assim serão as ovelhas. Se aquele pastor tivesse que vender o apartamento dele sozinho e arcar sozinho com as consequências, toda a sua igreja iria sofrer prejuízo também. Porque aquilo que acontece com o líder vai acontecer com os liderados. E o Espírito Santo me deu uma profecia para aquele povo, dizendo o seguinte: se vocês repartirem com o seu líder e ofertarem, Deus vai prosperar esta igreja como nunca antes. E cada pessoa que participou do prejuízo vai participar da glória também. 1 ano depois eu fui lá. Estava lá naquela igreja o pastor Randy Clark com mais 100 pregadores americanos. Mas qual não foi minha surpresa quando eu cheguei na cidade e soube que era o mesmo pastor que estava fazendo aquele trabalho, numa igreja, creio que 10 ou 20, talvez 30 vezes maior do que aquela pequena igreja, em 1 ano. E cada um daqueles 30 colegas dele vinham me abraçar e chorando, dizendo: a profecia se cumpriu. Todos foram abençoados. Teve um cidadão que lhe ofertou uma Kombi velha, que ele tinha uma fruteira, e ele disse que estava quebrado mesmo a sua fruteira. Então aquela Kombi valia R$1.000, talvez 1.200, caindo aos pedaços. E como a fruteira estava falindo mesmo, então ele deu aquela Kombi velha. E a partir dali, passou algumas semanas, ele ganhou uma concorrência para fornecer frutas e verdura para a cidade, a prefeitura. E descobriu um meio de vencer a concorrência em 7 cidades. E passou
a vender frutas e verduras de jamanta, de caminhão, para estas cidades. Sem fazer nada, sem precisar de carro, nem de Kombi, de coisa nenhuma, ele passou a ganhar uma fortuna. E assim cada um daqueles que participaram. O amor é expressado assim, por gestos. E eu fiquei muito preocupado aquele dia daquela reunião que eu levei 8 horas falando esse assunto. O pastor ficou tão encabulado que não sabia o que fazer enquanto eu falava. Ele queria acabar aquela reunião de qualquer jeito. Eu disse, não, hoje o senhor vai só ouvir, pastor. Eu preciso falar com essa igreja, que é a minha missão. Então, eu fui para casa também meio assim, com aquele complexo de ter abusado, de ter exagerado, sabe como é que é? E eu perguntei para Jesus, Senhor, será que eu fiz mal? E ficar 8 horas pressionando aquelas pessoas a repartir o prejuízo, a ajudar o seu pastor? Eles estavam dando um presente para Deus. E aí eu senti do meu lado uma presença maravilhosa. Eu sabia que era o Senhor. E aquelas palavras vieram a mim junto com uma imagem. Eu vi uma imagem de Jesus naquela cruz há 2000 anos atrás. Aquela cruz ensanguentada, aquela coroa de espinhos, aquela dor terrível na cruz e aquela multidão ao redor. E Jesus disse, há 2000 anos atrás, eu ofertei a minha vida, ofertei o meu corpo, ofertei o meu sangue e por último me cravaram uma lança do lado e saiu água, sangue e também meu espírito. Eu entreguei tudo por esta noiva, pela igreja. E depois eu vi uma multidão que foi atravessando os séculos, multidões e multidões e multidões que vinham até a cruz. E Jesus disse, está vendo essa multidão? Eles vêm a mim pedir mais. Eles vêm pedir diante daquela cruz, onde ele já deu tudo. As pessoas vêm pedir mais. Muitos vêm pedir saúde, outros vêm pedir cura, outros vêm pedir um carro, uma casa, um emprego. Eles vêm pedir, 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 pedir. Há 2000 anos, pedindo, pedindo, pedindo. Mais, mais. Eu já dei tudo e eles querem mais. Já dei meu sangue e eles querem mais. Já dei meu espírito e eles querem mais, mais, mais. Mas hoje, eu vi uma pessoa ficar 8 horas pedindo um presente para mim. Como você acha que eu me senti? Meus irmãos, meus amigos, Jesus também é gente. Ele gosta de presente. Ele gosta de carinho. Ele gosta de amor. E a visão que eu tive nessa passagem desta mulher foi muito importante. Porque eu jamais dei muita importância para esta passagem, apesar de que essa mulher deu um presente valioso, valia 1 ano de salário. Mas nunca me interessei em me aprofundar. Até que, alguns anos atrás, eu estava em Curitiba durante 40 dias sem voltar para casa. Trabalho, um avivamento, poder, unção. Eu estive numa igreja que uma ministração durou 21 horas, direto dentro da igreja. Tal foi a unção que caiu. Muitas manifestações da presença de Deus. E eu estava resfriado e fui dormir num lugar onde faltava um vidro na parede. E eu sou terrível para frio. Sofro muito no inverno. E aquela janela aberta a noite toda, no outro dia eu estava congelado, o pulmão doendo. E eu me sentindo só, me sentindo triste, me sentindo solitário, longe de casa, tantas coisas passando pela cabeça. E a pergunta era essa: será que vale a pena tudo isto? Tanto tempo longe de casa, dedicando para pessoas de longe, de fora. Será que a igreja vai aproveitar tudo isto? Será que vai valer a pena? E eu resolvi, naquela noite,
ir até uma igreja de um amigo meu e ficar lá atrás, no último banco, só assistindo, para ver se me recuperava um pouco. E quando eu estava ouvindo os testemunhos, gente testemunhando daquela campanha que nós realizamos, casais que até havia um rapaz que tinha abandonado a esposa por mais de 10 anos e voltou durante a campanha, e voltaram a casar de novo, e tantos testemunhos, foi me enchendo de graça, né? E no final, aquele pastor me chamou lá em cima do altar, mandou colocar uma bacia com água quente, e acabou o culto, disse: pode ir embora quem quiser, mas ninguém foi. E ele disse: eu vou colocar aqui uma bacia com água quente, porque Deus me mostrou que o pastor Engels está muito abatido, triste, desanimado e com frio. E me chamou lá e eu, a princípio, passei uma vergonha enorme, né? Poxa, ele começaram a me tirar meu sapato e as meias e colocar ali naquela bacia. E os intercessores da igreja vieram com óleo para me ungir e orar por mim. Foi uma das cenas mais... eu nem tenho palavras para dizer do que aconteceu ali. Porque a princípio fiquei um pouco assim encabulado, não sabia o que pensar e me sentindo indigno naquele gesto, mas depois parece que eu fui viajando. Meu espírito foi saindo e eu, quando me vi assim, eu estava transportado a esta sala, onde Maria de Betânia entrou, e eu pude ver Jesus sentado com seus apóstolos. E Jesus disse que, no seu maneira humana dele ser, ele estava sentindo exatamente como eu estava sentindo naquele dia. Jesus estava para ser crucificado nos próximos dias. E ele olhava para os seus apóstolos e não via grande coisa, porque do lado esquerdo tinha um querendo, aliás, do seu lado tinha alguém querendo sentar do seu lado esquerdo e outros querendo sentar do seu lado direito quando ele assumisse o reino. Aqueles apóstolos eram políticos, estavam ali por interesse. Na verdade, todos os apóstolos estavam por interesse, porque eles pensavam que Jesus era o Messias, que iria governar de acordo com as profecias, ele seria mais rico que Salomão. Então eles tinham interesse. E Jesus estava preocupado, olhando para aqueles 12 homens, perguntando: puxa, será que a minha igreja vai existir daqui a alguns anos com esses 12 homens egoístas, 12 homens preocupados com o materialismo, 12 homens que só estão interessados em coisas para si mesmo? Esses homens não descobriram o amor até hoje? Esses homens, será que realmente poderiam entregar minha igreja para essas pessoas? E de repente, ele olha, entra uma mulher. Puxa, uma mulher? Uma mulher nem poderia estar ali. Uma mulher a mulher jamais poderia participar de uma reunião onde só tinha homens. Não podia entrar naquela sala, pela tradição da época. E ainda por cima com um vaso de perfume. E eu pude ver até os olhos daquela mulher, olhos negros, graúdos, grandes, cabelos pretos também, é como são os judeus, né? E quando Jesus olhou para os olhos daquela mulher, ele viu na face dela o amor. Aquela mulher não estava ali interessada na política do reino de Deus, nem em sentar e ser glorificada. Ela estava ali por amor ao Senhor Jesus. Você sabe o que quer dizer uma mulher entrar numa sala com vaso? Oh, cada mais. Lá em Israel, é costume a moça preparar um perfume para o seu casamento. Oh, Jesus. Eu estive em Israel, meus irmãos. A moça em Israel
é tão forte. Ela não é o sexo fraco, mas é o sexo frágil. Essa palavra frágil quer dizer que é a porcelana, o mais bonito, o mais perfeito. A mulher nasceu do osso do homem, ela não nasceu do barro. É algo especial, preparado por Deus para dar força ao homem. Nas horas difíceis é a mulher que levanta o homem. E Jesus também é um homem. E ele foi levantado ao olhar para os olhos dela. Ele tirou força da fraqueza. Ele se fortaleceu de ver que tudo que ele semeou de amor floresceu em um coração de uma mulher. O amor que ele plantou naqueles 3 anos de pregação estava florescendo no coração de uma mulher. Quem diria? Poderia-se pensar que só os homens poderiam pregar, levar a mensagem, mas para a surpresa de todos, uma mulher captou a glória de Deus, o âmago, a parte mais importante do ser de Deus, que é o amor. Aquela mulher captou, percebeu, e Jesus se fortaleceu. E assim estava eu ali tendo aquela visão, quando aquelas pessoas lavavam meus pés com óleo, com água quente em cima, na cabeça, ungindo, nos ombros, a oração, pessoas ao redor chorando e orando e me abençoando, eu fui fortalecendo. Quando abri meus olhos, eu vi assim os olhos daquelas irmãs que estavam ali orando. E tinha uma, até a esposa do pastor, que também tinha os olhos pretos. Parecia aquela sobrancelha grande de judeu, assim, também. E pensei, puxa, aquelas pessoas com todo aquele amor estão fortalecendo alguém que está fraco, um pregador cansado. Jesus também recebeu isto. Ele olhou e viu estampado na face da mulher o amor de Deus. Como diz lá em Coríntios capítulo 3, o Espírito Santo plantou, colocou um amor muito grande dentro das pessoas que o apóstolo Paulo ganhou para Jesus. Esse amor foi escrito pela mão do Espírito Santo, com o sangue de Jesus. Então, nós vamos estudar o que fez com que Jesus tornasse essa mulher a mulher mais importante, mais honrada de todos os tempos. Viaje comigo nesse momento até aquela sala e observe ali 3 tipos de pessoas. Uma com o coração cheio de amor por Deus, a própria face do amor de Deus, o amor ágape. Os amigos que têm amor de amigo, estavam indignados de ver Jesus recebendo um presente. Então não é o amor mais interessante. E por outro lado, o amor paixão. Judas amava Jesus, mas era um amor assim, um amor egoísta, paixão, que tinha mais interesse nele, ao ponto de vender Jesus por 30 moedas. Qual dos 3 tipos de coração você tem hoje? Que tipo de coração você gostaria de receber de Deus? Eu sei que a maioria que crê em Jesus vai dizer que quer um coração de Maria de Betânia, pois então você terá a oportunidade de receber esse coração e de mostrar o amor como ela mostrou. Muitas pessoas não se dão conta que presente, oferta, favor, graça, resgate é a tradução para a palavra dar. Quando o nosso Deus Todo-Poderoso escolheu uma maneira de salvar a humanidade, Ele escolheu o caminho que nós chamamos de oferta. Foi através da oferta do seu Filho Jesus que Deus escolheu o jeito, Ele criou uma lei, a lei das ofertas. É a lei que é o trilho que Deus criou para levar a humanidade ao céu. Deus poderia oferecer por nós todo o ouro, toda a prata do céu, poderia comprar com dinheiro, pois Ele poderia fazer quanto dinheiro quisesse, qualquer tipo de moeda, dólar, real, seja lá o que for, mas Ele escolheu esse resgate da humanidade através de um caminho, o caminho da oferta. Por isto que a oferta ou o presente são muito importantes, porque são sagrados, porque esta é a moeda celestial,
Esta é a moeda divina. Assim, na terra, a moeda que apresentaram para Jesus tinha a face do César, mas a moeda de Deus tem a face do amor. A oferta não é medida pelos valores monetários do mundo, mas por aquilo que está no coração. Por isso que é importante você que está me ouvindo saber que poder fantástico, sobrenatural, tem o presente. Quando eu falo presente, na Bíblia, quando fala presente, a mesma palavra pode ser traduzida por favor, graça, resgate e aproximar-se. Todas essas palavras foram traduzidas pela palavra oferta, que nós vemos na Bíblia. Quando Deus disse, traga uma oferta de um animal assim, Ele estava dizendo, traga um presente, traga um favor, traga graça e resgate alguma coisa. Desta forma você se aproxima de mim. Vamos imaginar que eu tenho aqui do meu lado esquerdo um homem e do lado direito uma mulher. Você e o seu marido, quem sabe, você e o seu namorado. Como é que vocês se conheceram? Qual foi o primeiro presente que ele deu para você? Eu sempre pergunto para as mulheres. Geralmente ela não lembra, né? Ou ele não lembra do primeiro presente, se faz muito tempo. Mas o primeiro presente foi um olhar. Porque nós transmitimos energia através do olhar, sabia disso? Você olhou para ela, ela olhou para você e ali começa alguma coisa. Eu lembro da minha esposa, ela tinha 12 anos, eu trabalhava numa padaria de um supermercado. Eu era magro de Maré Gessi, pobre de Maré Gessi e também ignorante também. E ela, uma filhinha de papai, toda bonitinha, arrumadinha, foi no mercado. E eu com aquele chapéu de papel, né? Todo sujo, vi aquela moça, me encantei. Disse, mas eu tenho que chamar a atenção dessa moça. Corri lá nos fundos da padaria e no pátio do vizinho tinha uma rosa. E eu, mais que depressa, roubei a rosa. Eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, e ela tinha 12 anos, para 13. Roubei a rosa e mandei levar a rosa. Meu colega, o Tirone, meu chefe da padaria, foi lá levar a rosa. Mas ele era muito safado. Me parecia com um amigo que eu conheço. Magro e gozador, né? Então ele chega lá e diz para a moça, tá vendo essa rosa? É um presente teu. Ele que deu, ele pediu para mim não dizer que é ele. E apontou para mim, né? E eu daquele jeito todo sujo. De farinha. Pensei comigo, poxa, não adiantou nada. Na outra, 2, 3 dias depois ela aparece no mesmo corredor. Está lá olhando as prateleiras, daqui a pouco ela olha lá para a padaria. Eu vi que ela estava interessada. Você entendeu? O que aconteceu ali? Quando eu dei o presente, a palavra graça, ela cria uma graça quando você recebe um presente. Pode ser uma pessoa que você não goste, mas quando você recebe um presente dela, algo de graça brota em você. A palavra graça, ela vem de uma raiz de uma palavra que é carisma. O carisma é do Espírito Santo. Então dá para imaginar que quando você dá um presente, o Espírito Santo cria uma nuvem de graça, fazendo com que a pessoa que presenteou se torne agradável, atraente, mais bonita. Às vezes a gente vê um sujeito feio, né? Terrível de feio, e uma moça bonita se apaixona pelo sujeito, né? Por quê? O cara mandou um presente, ou 2, ou quem sabe quantos, e ela olha para ele, e aquela graça, aquela nuvem, vem à frente dos olhos dela, e ela olha para o sujeito e já não enxerga mais um padeiro sujo, nem um pobre coitado. Ela enxerga um príncipe encantado. E com aquele presente que eu dei, eu consegui resgatar os pensamentos dela. E ela começa a pensar, e pensar, todo dia, naquele sujeito que lhe deu uma rosa. Aí o próximo presente já não é uma rosa. Depois de 2, 3 vezes que ela veio ao mercado, eu já me encorajei e comprei uma caixa de bombom. Cara, naquela época, né, para quem ganhava um saláriozinho e tinha que repartir ainda com 8 irmãos em casa, então
Todo o dinheiro ia para a família, para ajudar o pai, mas saiu aquele presente ali especial e eu fui lá levar aquele presente. Tremia dos pés à cabeça e eu acho que ela também tremia, né? Mas aí se confirma a palavra aproximar-se. O presente aproxima as pessoas e resgata e cria graça e cria um favor. Então eu entrego aquele presente e me aproximo mais, de perto, e ali começa o namoro. Naquela época levava 6 meses para encostar o dedo domingo no dedo domingo dela. Então você vê como é que era. Mas de presente em presente foi aumentando o preço do presente. Daqui um pouco ela também deu um presente. Daqui um pouco outro presente. Daqui um pouco veio o noivado, aí já a coisa ficou mais séria. Imagine o pai dela chegando para mim e perguntou: rapaz, quais as intenções suas com a minha filha? Digo: as intenções são as melhores possíveis. Quero casar? Então, se você quer casar com a minha filha, quero morar na mesma casa que ela, quer ser o pai dos filhos da minha filha, quer dormir na mesma cama que ela, quer dar o teu nome para ela, então não é apenas com uma caixinha de bombom. Você terá que aumentar o preço do teu presente. E eu, mais que depressa, eu dou tudo que eu tenho. Não tinha nada. Mas eu reparto todos os meus bens com ela. O casamento será de comunhão de bens. O que é meu é dela, o que é dela é meu. E assim que o casamento saiu. E foi assim que lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, o Filho de Deus diz para o Pai: Pai, eu quero aquela moça, eu quero a igreja, eu quero casar, eu quero. E o Pai pergunta: o que você está disposto a dar por esta jovem, por esta noiva? E lá em Mateus 20, 28, Jesus responde. Em Atos 20, 28, ele responde: ele está disposto a dar a sua vida, ele está disposto a dar o seu nome, ele está disposto a dar o seu sangue pela sua noiva. Ele está disposto a entregar tudo que é dele. Ele está disposto a fazer mais do que isto. Ele está disposto a descer até o inferno para pagar o preço do pecado da sua noiva. Ele está disposto a enfrentar todos os demônios do inferno. Está disposto a deixar o céu e deixar de ser divino, deixar de ser Deus, para tornar-se um homem, para casar com aquela mulher. E vai mais fundo. Quando você quer presentear alguém, você deve perguntar: que significado tem essa pessoa para mim? Se a pessoa é importante, o valor do presente é mais importante. Você não vai medir os esforços para dar o melhor. Você não vai medir esforços para mostrar que realmente ela é importante. Quando você quer presentear alguém, você deve perguntar: que tipo de pessoa vou presentear? A partir daí, outras perguntas surgirão. Quais são os benefícios que eu irei proporcionar ou alcançar com esse presente? Depois de responder essas perguntas, então, vamos supor que a pessoa que você quer presentear é muito, muito, muito importante. Então, o presente deve ser o melhor possível. E Jesus disse: eu estou me presenteando a mim mesmo. O presente tem a finalidade de agradar a pessoa presenteada. Então, quando Jesus se presenteou por nós, ele queria nos agradar. Também queria celebrar, queria marcar uma situação, transmitir seus sentimentos através do presente. Ele queria também atender às nossas necessidades, se doando por nós. E Jesus, ao se doar por nós, ele queria também provocar uma reação em nós. Porque em Lucas 6, 38 diz: dai e dar-se-vos-á.
boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quando existe um profundo laço de afeto e ternura e amor entre os que se presenteiam, aquele que dá o presente deve fazer o máximo para ser o melhor. Aquilo que melhor ele tem condição de dar. Foi este o caminho que o Senhor Deus escolheu para salvar a humanidade, através da sua oferta maior, o seu único Filho, Jesus. Eis a razão porque a oferta é divina, é santa, porque ela representa o Filho de Deus. A oferta, de acordo com a Bíblia, é uma ação, objeto ou comportamento que serve como meio a partir do qual o indivíduo se aproxima de Deus. A raiz da palavra oferta no hebraico significa aproximar-se. E isso está perfeitamente de acordo com a Sagrada Escritura. Em Levíticos capítulo 1, verso 3 fala: se a sua oferta for holocausto de gado, você vai trazer o macho sem defeito, e a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Neste versículo está bem explicado o fato de que para entrar na presença do Altíssimo, o homem deveria trazer ofertas sem defeitos. Por quê? Porque ali estava a representação do sacrifício de Cristo. Ali estava a representação do que seria o sacrifício de Cristo. Meus amigos e meus irmãos, a oferta tem a finalidade de agradar o ofertante, que é agradar aquele que recebe, celebrar uma data, transmitir sentimentos, aproximar-se do presenteado ou aproximar o presenteado daquele que lhe presenteou. Havia uma briga entre o homem e Deus escolheu dar uma oferta para acabar com essa inimizade. Também visa provocar uma reação. Aquela oferta demonstra o que está no coração do ofertante. O amor que está lá dentro será expressado pelo presente. A imagem do amor está no presente. Por isso que Jesus, em Lucas 16, de 9 a 13, e também Mateus 6, ele fala dos dois senhores: não podereis servir a Deus e a Mamon, porque nós daremos presente para um dos dois, daremos a vida para um desses dois. Em Marcos 12, 1, apareceu uma viúva que deu as 2 moedinhas e Jesus ficou chocado, chamou os seus discípulos e disse: estão vendo essa mulher? Ela deu mais do que todos, porque deu tudo que tinha para seu sustento. É isso que significa ofertar, transmitir amor, transmitir carinho, transmitir consideração, fazer uma imagem daquilo que você sente. O amor tem imagem, o amor é expressado por gesto, e ele sempre vem para suprir uma necessidade. Se uma pessoa está sozinha, se sente abandonada, carente, o amor vem suprir essa carência. Mas o amor também marca uma data. Quando Jesus morreu por nós, o calendário foi dividido em 2: antes de Cristo e depois de Cristo. Assim, um presente também marca uma data. Tem o presente de casamento, que jamais deve ser esquecido, presente do noivado, presente do aniversário. Sempre o presente vem para marcar uma data e sempre revela o que está no coração do ofertante. Jesus fez tudo isso por nós, para nos conquistar, e Ele quer uma noiva apaixonada. Será que com tudo que Ele fez, com todo o esforço que Ele demonstrou, será que Ele conseguiu conquistar você? Naquela cruz, Jesus estava triste, amargurado, sofrendo. Seu sofrimento intenso, havia ali dores. Dizem os médicos que para a cruz era torta e a pessoa ficava de lado, torcida, fazendo com que seus braços pendurados pressionavam o pulmão, lhe faltando ar em pouco tempo, causando câimbras terríveis, dores no corpo, formigamento. E ele começou a se transfigurar naquela cruz, recebendo ali todas as enfermidades. Ali ele levou as doenças das pessoas humanas, levou as nossas enfermidades,
as nossas maldições e tudo que pesava sobre nós, Ele levou naquela cruz. Ali Ele sofreu, chorou, mas Ele sonhava em conquistar você. Ele sonhava em conquistar, com aquele gesto, fazer teu coração amolecer e você entender que ninguém te amou como Ele amou, que ninguém fez por você o que Ele fez, nem seu pai, nem sua mãe, nem a pessoa que mais te amou nesse mundo fez talvez 1% do que Ele fez por você. Ele se sujeitou a se tornar a pessoa mais baixa da terra, morrer do lado de bandidos, ladrões, como se fosse um ladrão também. Esta foi a oferta que Ele deu por você, porque Ele queria celebrar o começo de uma nova vida. Ele estava levando ali os pecados de Maria de Betânia. Ele estava levando ali os pecados da viúva pobre. Ele queria levar as maldições. Ele queria aproximar você de Deus, porque a oferta é um instrumento que aproxima o homem de Deus. E essa aproximação é desejada pelo Pai. Ele estava ali se oferecendo para que o Pai pudesse nos receber. Ele estava oferecendo ali a oferta perfeita, que nos abriu a porta, nos deu acesso, conforme Hebreus 10, 19, 22. Aquela oferta abriu a porta para a entrada lá dentro do santuário de Deus, o Santo dos Santos. Não tinha defeito, não tinha nenhuma mancha. Por isto que a oferta é a coisa mais importante num culto. A forma mais primitiva de cultuar a Deus está lá em Gênesis, quando Caim e Abel vieram até Deus. Eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham louvor naquela época, músicas, como tocar, eles não tinham levitas para cantar, não tinham um pastor para pregar, eles não tinham uma igreja para cultuar, eles não tinham nada. Eles tinham em suas mãos apenas a coisa mais importante e mais primitiva para cultuar a Deus. Eles tinham uma oferta. E é importante que você saiba por que Caim foi rejeitado. Porque a oferta simboliza Jesus. Quando se leva uma oferta a Deus, tem que ser a imagem de Jesus. Lembrar Jesus. O que é isto? Que valor podemos levar num culto para que simbolize Jesus? Não é o valor, é o gesto do coração, é o que está lá dentro, é o amor expressado no melhor que se pode trazer, ofertar. Caim foi recusado, porque a sua oferta não simbolizava Jesus, porque era o pior. Mas Abel trouxe o melhor, e o melhor, sim, representava Jesus. Por isso ele foi aceito. Quando nós vamos presentear a Deus, ofertando, nós devemos entender isso. É para agradar a Deus, é para celebrar, é para transmitir sentimentos, é para nos aproximar daquele que presenteia, do presenteado. É para provocar uma reação e demonstra o que está no coração. Se nós servimos a Deus, vamos demonstrar. Se servimos a Mamon, também será demonstrado. Também é para suprir a necessidade. Assim como Jesus deu uma oferta que marcou época, na época do jubileu, também tinha que ser a melhor oferta dos últimos 50 anos. Aquela oferta tinha que marcar uma data, tinha que ficar na lembrança, tinha que ficar bem registrado na mente das pessoas, de fora, de dentro, do presenteado, porque revela o que está no coração. Esse presente do jubileu deve fazer com que os filhos se lembrem lá depois de se tornarem já de cabelos brancos. Olha, eu lembro do meu pai, naquele jubileu, o que ele fez por Jesus. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar, que aquele presente tem que ficar na memória, na lembrança, tem que ficar marcado, tem que ser algo especial, tem que ser algo que mexa com o coração de quem deu, de quem recebe, de quem assistiu. E assim que acontece. Depois que as pessoas faziam isto,
que dava o melhor para Deus, vinha a trombeta do jubileu. E assim começava 50 anos de bênçãos. E assim começava 50 anos de vitória. Mas muitas pessoas hoje não conseguem ver essa vitória quando trazem uma oferta a Deus. Eu quero me reportar outra vez a Israel. Eu estive em Israel estudando profundamente as tradições daquela terra. Quando Jesus disse que a parábola das virgens loucas e as sábias, as loucas não tinham azeite suficiente e as sábias estavam cheias de azeite, né? Tinham bastante azeite nas suas lâmpadas. E essas foram levadas e as outras deixadas. Se você for a Israel, você vai encontrar alguns lugares muito especiais. E alguns lugares onde o povo de Deus foi cercado pelos inimigos durante muito tempo. Tem um local lá onde o povo de Deus ficou cercado, parece que 2 anos, talvez mais, não estou lembrado exatamente a data. Mas as mulheres se ocuparam, sabe como? Pegando os utensílios domésticos, colher, garfo, faca, elas começaram a cavar na rocha, porque eles estavam numa rocha muito alta e lá não tinha água. Eles iriam morrer de sede. E os inimigos lá não deixavam eles saírem. As mulheres começaram a cavar na rocha. Pegue uma colher e comece a passar agora na rocha para você ver. Seria impossível acreditar que um dia alguém iria encontrar água assim. Mas as mulheres de Israel são chamadas de fortes. As moças em Israel com 16 anos, elas vão para o exército igual o homem. Eu entrevistei uma jovem com 16 anos, com uma mochila nas costas e um fuzil. Eu perguntei, jovem, que idade você tem? 16 anos. Poxa, mas eu tenho pena de você. Você está no exército junto com os homens? Faz tudo que os homens fazem? Sim. E ela disse, mas por que pena de mim? Sou uma moça tão frágil? Sim, negativo. Eu tenho orgulho do que eu faço. Eu estou defendendo o meu país. Por isso que um país daquele tamanhozinho, eles, em 1948, quando eles foram para Israel, era um judeu para 1000 árabes. Tinha 1000 árabes bem armados contra um judeu com armas de pau. Mas lá todos são guerreiros, inclusive as mulheres. E as mulheres com utensílios domésticos cavaram uma rocha, meus amigos, que você vai lá e você vê a profundidade. A gente caminha naquele buraco, naquela rocha com escadas e vai até lá embaixo, assim, mais de 100 metros. E lá embaixo elas encontraram água. As mulheres salvaram os homens e a família toda naquela guerra, com colheres de cozinha. Assim são as mulheres. E é uma tradição que as noivas, antes de casar, elas precisam juntar azeite, trabalhando com suas próprias mãos, para o casamento. Elas ficam muito tempo trabalhando, às vezes 1 ano, como essa mulher Maria de Betânia aqui, deu um perfume que custava 1 ano de trabalho. E as moças, então, antes de casar, têm que preparar o perfume para o casamento. E 1 semana antes do casamento, tem a cerimônia chamada calar a noiva. A noiva é colocada no batistério e ela é mergulhada no óleo da mirra, óleo da unção para o casamento. E antes disso ela precisa entrar na sala do noivo e apresentar o seu perfume, o seu vaso. O vaso é inteiro. Naquela época não tinha como colocar uma tampa bem fechada, era inteiro, completo. E ela chega e quebra aquele vaso na sala do noivo, junto com toda a família. Se o perfume for ruim, ela perde o casamento, porque toda a família faz uma cara feia, a família do noivo. Se o perfume é o melhor possível, todos aplaudem e o casamento acontece. Então aquele perfume é tudo para a moça, é o futuro dela, é a felicidade dela, é o casamento dela. Por isso que as virgens loucas, que não juntaram um perfume suficiente, foram chamadas de loucas, porque perderam o noivo, perderam o casamento, perderam a hora, perderam as núpcias e ficaram para sempre. Essa é uma ilustração que Jesus usou para dizer que quando Ele voltar,
o arrebatamento, ele virá para casar com a noiva. Será que ele vai encontrar uma noiva louca ou uma sábia? Dentro da igreja tem os dois. Aquele perfume vai dizer se você é louco ou se você é sábio. O perfume simboliza a oferta, o trabalho, a dedicação, o amor, a entrega sua para Deus. O perfume que algumas loucas não acharam importante é como aquelas pessoas na igreja que acham que o contribuir é a coisa menos importante que tem na hora do culto. As pessoas têm condição de ir no mercado, comprar tudo que coisa, bobagem. Não tem problema se estiver aqui no casamento e pagar, ou num restaurante e gastar R$50 com o casal, não tem problema. Mas quando chega lá na igreja, 50 centavos, R$1 é muito. A pessoa não entende, não são sábios, que aquilo está sendo um presente dado a Jesus e que vai fazer a diferença entre ficar e entre subir. A mesma coisa é o trabalho apresentado. Alguns fazem um trabalho muito relaxado. De qualquer forma, geralmente quando eu vou fazer uma campanha, eu faço uma programação 40 dias antes. Faço caminhadas, uma preparação física, subidas no monte, muitas vezes, vigílias, muitas vezes, jejuns, muitas vezes, juntando muitos intercessores, conversando com pessoas e reuniões e mais reuniões sobre aquela campanha, pesquisando, buscando, porque vamos apresentar um trabalho a Deus. E esse trabalho deve ser o melhor, porque é o perfume que vamos apresentar a Ele. E esse perfume, muitos ao redor vão ver, vão sentir. Acontece um milagre muito grande na hora da oferta, que eu descobri nesses anos todos. Primeiramente, eu estive numa igreja muito rica em Curitiba, 3.000 membros. Enquanto eu pregava esta mensagem, vários empresários saíam da igreja para não ter que ofertar. E foi muito difícil, o mamão ali estava muito forte. A metade da igreja caía na unção e a metade ficava rebelada. Na hora de sair os carros, tinha tantos carros que uns não conseguiam sair, porque muitos estavam lá dentro da igreja arrebatados e outros queriam ir embora, desesperados. E aí não dá aquela confusão enorme, porque os carros trancavam uns aos outros, porque a metade estava cheia da graça e a metade estava cheia de outra coisa. E ali não aconteceu aquilo que acontece nas outras campanhas que eu tenho feito. Geralmente, em igrejas mais humildes, acontece mais manifestação de Deus. Mas ali aconteceu uma coisa interessante. Uma mulher, doutora Regina, tem um consultório dentário em Curitiba, Prev Kids, o nome do seu... Ela trabalha com seu esposo, e ela veio um dia e disse: pastor, a minha mãe tem muitos terrenos, muitos mesmo, mas vai perder tudo nos próximos meses. Meu pai é um cientista, mas ele não acredita em Deus. Ele é famoso em mais de 30 países, mas ele debocha da Bíblia. E a minha mãe, eu trouxe ela aqui porque ela quer dar um presente para a igreja. Faz muitos anos que ela quer dar um terreno. Eu falei: mas tudo bem, mas é só dar. Eu disse: não, mas ela não consegue. Chega na hora de dar, ela não consegue. Eu falei: bom, o que eu vou fazer então? Eu queria que você orasse por ela, porque ela quer dar, mas não consegue. Mesmo que amanhã ela vai perder tudo. Eu falei: minha filha, a senhora está amarrada por mamão, mas a senhora decide. Se decidiu, está decidido. Se vai perder tudo, dá de uma vez o terreno para a igreja. A igreja precisava muito de um terreno ao lado, porque o vizinho ao lado não suportava o barulho depois das 10 da noite, 22 horas. Então, elas voltaram para casa e a dona Regina muito triste, porque viu que sua mãe não ia dar nada mesmo. E ela dizia: mãe, dê esse terreno e pede o resgate do pai, que não acredita. Então, no outro dia, a dona Regina chega na reunião, culto, e falou assim: irmão, passei a noite em claro e Deus tocou no meu coração. A minha mãe não vai dar nada. E eu tenho um consultório com meu marido, tenho uma casa, mas de meu mesmo, só que eu sou proprietário, eu tenho um carrinho. Então eu vou ofertar meu carrinho. Aí eu fiquei um pouco assustado, né? Uma pessoa dá um carro, ainda mais numa igreja daquelas. Eu
falei assim, é melhor tu pensar direito, fala com o marido e tal, e espera a tua pastora chegar. Esse assunto é muito sério. E ela chegou no final do culto, ela não esperou nem pastor chegar, ninguém, a pastora não estava ali, era a pastora Odá, lá de Curitiba, e ela foi lá na frente, faltando 1 minuto para as 10, e disse, minha gente, é jubileu, e eu entendi que eu tenho que dar um presente para Jesus, e eu posso pedir o resgate da minha família, o resgate do meu pai, o resgate da minha família, enfim. Eu estou ofertando o meu carro, e estou pedindo a Deus que, pela vida do meu pai. Poxa, aquilo ali acabou comigo. Eu pensei, agora eu tenho que me afundar aqui, porque isso aqui vai ser um escândalo. Alguém numa igreja, né? Ofertar um carro, as pessoas já falam mal quando alguém oferta um... Então, naquela hora chega a pastora da igreja, e ela chegou atrás de mim e falou assim, baixinho, o que tu foi me aprontar, meu filho? E eu disse, pois é. Daqui um pouco o pai daquela moça, um homem magrinho, um cientista, aqueles óculos, né, grosso, saiu lá do banco e veio apressado à frente, mas aquele homem bufava assim, pegou o microfone e disse, eu nunca gostei dessa igreja, eu não gosto dos pastores, e eu sou contra o dízimo e oferta, mas o que essa minha filha fez hoje aqui, ele já começou quase a chorar, tocou meu coração, que eu nunca pensei que a minha filha fosse fazer uma coisa assim, porque eu conheço ela desde pequena, ela é muito mão fechada, e eu sei que ela agora está numa situação difícil, ela não podia fazer isso, e eu nunca pensei também que ela tivesse um amor tão grande pela minha alma. Aquele homem saiu chorando, e eu fiquei assustado, disse, mas o que é isso? A mulher dá uma oferta para a igreja, e o homem que odiava a igreja vem lá chorando na frente. No outro dia, último dia da campanha, veio um homem, sentou bem na minha frente, um homem gordo, forte, uma cara feia, sentou meio atravessado e me olhava assim por baixo, por cima dos óculos, né? E aí Deus me deu uma mensagem. Eu estava já oprimido naquela igreja há 8 dias, e essa mensagem não foi bem aceita. E aquele homem olhava assim para mim, e Deus tocou no meu coração. Pregue sobre esta oferta mais do que nunca em toda a tua vida. Pregue para valer, como se fosse a última mensagem da tua vida. E eu preguei. Quando eu terminei, eu disse, bom, vou encerrar, porque eu sei que ninguém vai levantar para outra coisa. E quando aquele homem levantou e disse, posso dar uma palavra? Aí eu olhei para a pastora que estava ali, né? E não tinha como dizer não. Mas eu disse, olha, tem que encerrar 22 horas. Se eu vou ser breve. Ele disse, eu nunca gostei dessa igreja. Nunca gostei de pastores. Mas a minha esposa me contou o que a dona Regina fez, a doutora Regina, ontem no culto, que ela deu o carro dela. E eu fui matutando no caminho, viajando com a minha esposa e pensando, o que eu vou fazer quando eu chegar lá no céu? E quando eu chegar lá, Jesus vai perguntar o que eu dei por ele. E eu não dei nada, nunca. Eu só trabalhei a vida toda, tenho várias empresas, e eu cheguei a uma conclusão. Eu sou proprietário da padaria da Vitória, aqui pertinho da igreja. Essa padaria tem dado muitas brigas com filho e filha ali, está tudo pago, não devemos nada. E eu estou aqui com a chave, e disse para mim, olhando para mim assim, pastor, coloca no teu jornal lá, o que eu estou fazendo hoje, não quero nada em troca. É só por Jesus, um presente por Jesus. Eu estou ofertando a minha padaria da Vitória. Está aqui, a chave, os documentos, a igreja pode ir lá buscar. Meus amigos, eu fiquei assim impressionado de ver como é que um homem que odiava a igreja vai na igreja para dar uma empresa. O que a oferta da dona Regina fez? Ela colocou na internet esse testemunho, inclusive, que toda a família dela foi para Jesus, foi contagiando todo mundo, como ela disse que era como um dominó. Eu já vi muitas coisas acontecendo nesse sentido. Também ouvi um testemunho muito lindo em Joinville, de uma mulher, que o marido dela é o pastor Rafik. Ele estava construindo a igreja e ela tinha um salário só para sobreviver. Ela e a família. E todo o dinheiro da igreja era para construção.
E ela disse que Deus tocou no coração dela para ofertar todo o salário do mês. O próprio marido dela, o pastor, disse: mulher, mas nós vamos comer o quê? Que jeito vamos passar o mês? Ela disse: é jubileu, Deus proverá. Mas eu vou dar como aquela Maria de Betânia deu. E não deu outra, passou 30 dias, eles conseguiram passar os 30 dias, ela foi receber o seu salário de aposentadoria. Chega lá e disse: nunca aconteceu isso antes, o gerente falou. Você terá que ir a Florianópolis, lá na capital, para resolver o teu problema. Teu salário não veio. Ela foi a Florianópolis. Chegou lá, o gerente disse: eu não sei explicar. Eu não posso explicar o que aconteceu. Sabe quanto que veio na tua conta? 40 mil reais. E sabe quanto que passou o teu salário? Aumentou 5 vezes mais. E por isso nós te chamamos aqui para você nos dar uma explicação, porque nós não temos explicação para isso. Você entendeu o que aconteceu? Então, amigos, eu quero convidar você para fechar os teus olhos. Se você quer casar com Jesus, de oferta em oferta, cada vez que você dá um presente para Jesus, Ele dá outro para você. E o Espírito Santo é que deve dizer o que você deve dar no jubileu. O Espírito Santo vem e Ele toca você do que você deve ofertar no jubileu, para marcar aquela data, aquela época, para mostrar o amor. Eu sempre aconselho as pessoas a reunir a família e dizer o que faremos por tudo que Ele tem nos feito. E depois então decide a dar um presente de gratidão e receber também. E geralmente as pessoas vêm e quando elas entregam, recebem um poder do Espírito Santo como nunca. Eu sempre digo que a marcha nupcial marca esse momento do casamento, que você entrou na igreja com teu marido, esposa, lembra? Pois haverá um casamento. Jesus Cristo vem para casar com a igreja. De presente em presente, chegaram ao teu noivado. Você também, quando casou, não foi assim? E no casamento não ganhou tantos presentes? Pois assim também Jesus está nos presenteando. E Ele testa o amor da noiva também pelos presentes. A palavra presente também é oferta, é resgate, é aproximar-se. Quando você oferta, você está resgatando alguma coisa. Maria de Betânia resgatou a sua honra, a honra das mulheres, de todas as mulheres da terra. Foi resgatado naquela noite, com aquela oferta. Na Páscoa, se dava um cordeiro para resgatar o filho mais velho. Levíticos 27 diz que o valor do resgate de um homem é 50 ciclos de prata. O resgate de uma mulher é 30 ciclos de prata. A oferta não é pelo valor. O que mede o valor dela é o amor. Se é com amor, tem um valor inestimável. Se você quer esse casamento com Jesus, feche teus olhos e pergunte para Jesus: Senhor, estou te servindo tanto tempo, o que eu devo fazer para te agradar? Eu não quero apenas um flerte, apenas um namoro, nem só um noivado contigo. Eu quero casamento com comunhão de bens, para que eu entre em aliança contigo e seja também dono de tudo que o Senhor é dono, assim como o Senhor poderá ser dono de tudo que é meu. Eu te dou minha vida e recebo a tua vida. O Senhor me deu o teu sangue e eu também quero te dar o meu sangue. Os teus amigos são meus amigos e os meus amigos também são teus. Senhor, eu quero cuidar dos teus filhos e o Senhor vai cuidar dos meus filhos. Eu quero morar na mesma casa que o Senhor. Por isso que a minha casa é tua também. As minhas dívidas são tuas, mas as suas dívidas eu também vou pagar. Os meus bens são teus, mas os teus bens também são meus. É o casamento da igreja e Jesus. Oramos com muita fé essa oração, pedindo que Deus toque na igreja. Santíssimo e eterno Deus, depois de ouvirmos esta mensagem, Senhor, nós oramos para que Teu Espírito Santo
Comece a preparar os corações para este momento tão sublime, quando tocamos a trombeta na comemoração do jubileu. Começa uma nova vida, um novo tempo, onde as pessoas recebem de volta tudo que foi perdido. É uma festa que dura um ano, quando todas as dívidas são quitadas, quando o marido volta para casa, a esposa que foi embora também retorna, os filhos retornam para o seu lar. É uma festa, é um casamento, e nós queremos presentear Jesus neste casamento. Queremos oferecer ao Senhor um presente que possa expressar o que está dentro do nosso coração. Dá-nos essa graça, Senhor. Queremos que neste ano, quando comemorarmos o aniversário de Jesus, ou quando as pessoas comemorarem seu nascimento, ao invés de presentear todo mundo, vamos presentear ao Senhor. Nosso presente será para o noivo que deu sua vida e muito em breve virá buscar a noiva que ele comprou com alto preço. Queremos ser dignos, Senhor. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo nos envolva nessa atmosfera de casamento, de alegria, de comemoração.